Muito boa tarde, esse é o Boletim Legislativo, nosso jornal que leva para você as principais notícias e informações aqui da Câmara de São José e também da nossa cidade. Seja muito bem-vindo. E a gente começa o jornal mostrando um pouco do trabalho legislativo aqui na Câmara, já que os vereadores realizaram mais uma sessão, a segunda sessão do ano. E vamos ver quais foram os destaques em plenário. O rito da sessão contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público durante o Pinga-Fogo. Durante a segunda sessão do ano, os vereadores apreciaram uma série de documentos, a maior parte com pedidos de serviços de manutenção pública. Entre as solicitações estavam a cobrança para podas de árvore, troca de lâmpadas, operação tapa-buraco e também ronda policial em bairros da cidade. Alguns requerimentos também pediam a execução de atendimentos na saúde para a população. Já durante o Pinga-Fogo, ações de fiscalização foram o foco dos principais temas abordados pelos vereadores. O vereador Rogério da Casen comentou sobre um acidente envolvendo um trem e um caminhão no distrito de Eugênio de Melo. O parlamentar alegou que pedirá providências às autoridades, a exemplo de uma cancela próxima à linha do trem. O parlamentar também pediu reformas em um teatro de arena e uma pista de skate no bairro Jardim São José 2. Também no tema da fiscalização, o vereador Lino Bispo anunciou que a SEI da Sabesp está desenvolvendo o relatório final dos trabalhos da comissão de inquérito. O parlamentar defendeu que durante o processo, representantes de diversas frentes foram ouvidos e o relatório poderá nortear apontamentos para melhorar o serviço de distribuição de água. Na tribuna, a vereadora Dulce Rita alertou sobre o estado do jardim e da Casa de Olivo Gomes, que fica no Parque da Cidade. Ela mostrou fotos de ações de vândalos e problemas estruturais. Outros pontos que, segundo a parlamentar, precisam de reformas são os prédios da Biblioteca Municipal e do Instituto Provisão. Apontando questões da saúde e cidadania, a vereadora Amélia Naomi comentou sobre o acesso de mulheres aos programas Bolsa Família, o qual, segundo a parlamentar, incentiva a matrícula de crianças nas escolas e a vacinação dos estudantes, que são contrapartida para receber o benefício. Já o vereador Marcelo Garcia relatou reclamações de moradores sobre o trânsito próximo ao Shopping Oriente e pediu uma ligação entre a Avenida Mar del Plata e outras ruas da região para desafogar o trânsito no local. Também comentou sobre a instalação de lâmpadas na Academia ao Ar Livre do bairro Chácaras Reunidas. E o tema da volta às aulas foi assunto levantado pelo vereador Renato Santiago, que destacou a importância da continuidade do programa Escolativa, que promove ações esportivas com foco na cidadania. Renato também abordou novos programas que serão executados na rede pública de ensino, como a disciplina de inglês nos anos iniciais. Outro apontamento do parlamentar foi o acesso ao transporte escolar, que foi tema de uma reunião com moradores. O vereador Marcão da Academia também comentou sobre o tema da educação. O parlamentar informou sobre um curso de capacitação oferecido para professores da rede pública para o atendimento inclusivo a estudantes com deficiência. Marcão ainda defendeu ações pautadas na segurança pública para a proteção dos moradores. Ainda durante o Pinga-Fogo, o vereador doutor José Cláudio questionou a aplicação de dinheiro público em obras da cidade e pediu mais planejamento e transparência na execução desses projetos. Segundo o parlamentar, alguns pontos de São José estão com obras paradas e seria necessário um estudo sobre a prioridade destes trabalhos. E a dura realidade da violência doméstica foi retratada pelo vereador Fernando Petit. Segundo o parlamentar, só no ano de 2021 o Brasil registrou mais de 600 mil casos de violência doméstica, sendo que pouco mais de 300 mil foram sentenciados. Petit pediu mudanças na lei para dar mais agilidade na execução desses casos e reduzir a impunidade. Já a vereadora Juliana Fraga informou sobre visitas que fez a bairros da região leste. Ela apontou problemas de infraestrutura em uma estrada no bairro Capão Grosso. Segundo a parlamentar, uma valeta foi aberta na estrada, além do descarte de entulho no local, situação que poderia gerar acidentes. A sessão na íntegra você acompanha no nosso canal do YouTube. E mantendo o assunto na Câmara, uma lei sancionada aqui na cidade vai mudar aquela imagem bem ruim, que são aqueles emaranhados de fios de telefonia presos nos postes. A proposta, que é fruto de um projeto do vereador Marcão da Academia, obriga que as empresas responsáveis retirem a fiação que não tem mais utilidade, um trabalho que deve ser iniciado em breve. Por muito pouco, a Mônica não alcança os fios que saem do poste nesta rua no bairro Vila Betânia, na zona central de São José dos Campos.
E a situação piora em alguns pontos da via, pois além da fiação próxima aos pedestres, algumas caixas estão penduradas, com risco de cair e causar um acidente. Situação, no mínimo, feia, né? Esteticamente não ajuda em nada. A nossa rua ela tem árvores tão bonitas e acaba que fica ofuscada por esses fios que ficam caídos, né? E um outro problema que eu vejo é que tem alguns fios que estão muito baixos. Uma pessoa tipo do seu tamanho, se passar de uma forma descuidada, pode bater a cabeça, pode, sei lá, até tropeçar, cair, acontecer algum problema um pouco mais sério. Para tentar solucionar este problema, São José dos Campos adotou uma nova regulamentação sobre a utilização de cabos e fios em postes da cidade. Pelas novas regras, as empresas de energia, telefonia e internet terão um prazo de 90 dias para resolver a situação. As novas regras tiveram como base um projeto de lei de autoria do vereador Marcão da Academia, que foi aprovado na Câmara. Para o parlamentar, essa ação traz diversos benefícios, como a segurança aos pedestres, além de pôr fim à poluição visual. A lei, ela promove o regramento desse tipo de serviço para que a gente possa trazer melhoria para a população. A regra da cidade, ela traz isso. E aí o nosso projeto vem com essa proposta. A proposta é que todo fio que identificado, ele é acionado às operadoras. A operadora tem 30 dias para fazer a remoção desses fios e assim também a população tem todo o seu direito, que assim identificado, acionar um 156 para que a prefeitura acione a operadora, que a partir desses 30 dias ela pode ser notificada e até multada se não a remoção. Para o parlamentar, a ação terá um impacto positivo na cidade. E a prefeitura, ela cria uma parceria com cooperativas, que essas cooperativas que trabalham com esse tipo de lixo, desse tipo de material, que ele possa recolher esse material. Então faz uma parceria tanto da prefeitura como as cooperativas para ter mais gente para buscar esse material. Só que mesmo assim, sempre lembrando, a gente precisa do apoio da população. A gente precisa que a população nos acione um 156 da prefeitura que faça a remoção o mais rápido possível daqueles fios. Neste ano, a Prefeitura de São José se reuniu com 17 empresas para conversar sobre o novo decreto. No encontro, foi anunciado um mapeamento para identificar os locais com fiação excedente. A maior preocupação nossa é o risco que aquilo promove. Né? O risco que promove, tanto na questão da pessoa como do motociclista, principalmente o motociclista. Isso a gente fica muito preocupado. E a questão de energizado, o fio energizado. Porque se imagina um outro fio, né? Tá lá solto, não sabe, uma criança vai e mexe. Então, assim, a gente tem que estar regrando isso aí. Os postes estão sendo utilizados sem nenhuma regra. Opinião semelhante tem a Mônica, que não quer mais ver um emaranhado de fios caídos do poste, atrapalhando quem passa pelas calçadas da cidade. A gente tem uma área, nessa região como um todo, com muitas árvores, com muitas paisagens bonitas. Por que a gente não tira o que é feio e deixa só o que é bonito? Chega de gambiarra, né? E eu te pergunto, você está procurando emprego aqui em São José dos Campos? Se a resposta for sim, então eu te convido para acompanhar comigo a nossa agenda de serviços com as vagas de trabalho disponíveis no PAT. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para analista pessoal para RH, atendente de padaria, atendente de peixaria, auxiliar de logística, carpinteiro, caseiro, chefe de cozinha, coordenador de turno, corretor de imóveis, cozinheira do serviço doméstico, cozinheiro, empacotador de mercadorias, fiscal de preço, mecânico automotivo, operador de caixa, operador de loja e-commerce, operador de loja FLV, operador de loja do setor de frios, operador de telemarketing, operadora de caixa, pedreiro, prevenção de perdas, repositor, rotisserie operador de loja, vendedor e vendedor de serviços. Ainda há vagas para pessoas com deficiência no cargo de operador de telemarketing. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro.
E agora eu chamo a atenção para o tema da saúde preventiva. Amanhã, quinta-feira, a Associação de Pioneiros e Veteranos da Embraer vai promover um ciclo de palestras para estimular práticas e comportamentos alternativos que podem ajudar a acalmar o corpo e a mente e também prevenir doenças. O evento é gratuito e aberto ao público e o repórter Samuel Strazer traz todas as informações para a gente sobre como participar. Samuel, é com você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde para todo mundo que está nos assistindo. Pois é, aqui na APVE amanhã vai acontecer esse evento sobre práticas de saúde integrativa. Essas práticas como o reiki, a meditação, a fitoterapia, elas compõem outros tratamentos e quem vai explicar um pouquinho melhor para a gente sobre essas práticas é a Daiane Cruz aqui da APVE. Daiane, boa tarde. Quais assuntos vocês vão abordar aqui amanhã? Boa tarde. Amanhã será um dia de autocuidado aqui na PVE. Nós iremos falar sobre saúde integrativa, o tratamento do autocuidado da saúde de uma forma integral. Então nós vamos trazer o reiki, a aplicação de reiki o dia todo, teremos momentos de meditação guiada, teremos também produtos naturais e assim, trazendo essa alternativa para as pessoas se cuidarem, tratarem da saúde, auxiliarem em tratamentos de doença e também de prevenção. Legal. E como que vai funcionar o evento, o horário? Precisa de inscrição? Para as palestras, nós precisamos de inscrição, sim. As pessoas encontram um link através das nossas redes sociais ou do nosso site, da PVE. Mas ela pode vir, aproveitar o evento, aproveitar a estande, tirar suas dúvidas e estamos esperando por todos. É isso aí, pessoal. Então, se você se interessou, entra nas redes sociais aí da PVE e vem aqui também, que é muito importante você ter esse autocuidado. É uma oportunidade bem legal para você aprender mais sobre isso. Voltamos para o estúdio. Muito obrigado, Samuel. Tá aí, né? Uma boa dica. Informação nunca é demais, principalmente quando falamos de saúde. Bom, e o Samuel também bateu um papo muito interessante com uma pesquisadora aqui de São José, mas para falar sobre o Dia Internacional da Mulher e das Meninas na Ciência, que vai ser comemorado esta semana. E a gente sabe que este é ainda um universo muito masculino, mas que aos poucos as mulheres têm ganhado espaço e têm feito a diferença na liderança de diversas pesquisas e estudos. É o que a gente vai ver no Boletim Entrevista de hoje. Olá, no dia 11 de fevereiro é comemorado o Dia Internacional das Mulheres e Meninas da Ciência e esse é o tema do Boletim Entrevista de hoje. Por isso eu estou aqui com a Andréa Sorice Genaro, que é doutora em Engenharia e Tecnologias Espaciais e também é chefe do Serviço de Planejamento e Controle da Coordenação de Gestão de Projetos e Inovação Tecnológica do INPE. Seja bem-vinda, Andréa. Olá, Samuel. Muito obrigada pelo convite da TV Câmara, pela oportunidade de estar aqui hoje para a gente conversar um pouco sobre esse tema muito interessante. É isso aí. E já vamos começar falando sobre as dificuldades que as mulheres acabam enfrentando, né, no meio de pesquisa e ciência. Eu acho que para muita gente isso deve ser um paradigma, não deve saber que isso existe. Mas existe ainda assim muita dificuldade das mulheres no meio da ciência. Sim, eu acho que já começa com o acesso, né? As meninas, desde crianças, elas já não são tão incentivadas a participar das atividades assim de ciência. Desde criança, até os próprios brinquedos que são oferecidos para as meninas, né? Geralmente são bonecas, são casinhas, enquanto para os meninos eles têm já são ali incentivados desde da sua ali da primeira infância, né? A brincar com carrinho, com avião, com kit de mini cientista. Então já começa aí a primeira dificuldade. E isso vai se estendendo no período escolar, onde o que você vai ser quando crescer? Geralmente a menina ela não vai ter aquela primeira opção de pensar, eu quero ser cientista, porque não existe esse estímulo desde a primeira infância. E eu acho que esse é o primeiro desafio ali, né? A primeira dificuldade. E eu acho legal a gente passar para o pessoal que está nos assistindo que existe um dado sobre isso, né? A ONU, uma pesquisa da ONU revelou que 30% das mulheres no mundo, né, 30% dos pesquisadores do mundo são mulheres. Ainda tem uma diferença muito grande, essa diferença é refletida também aqui no Brasil, né? Sim, se a gente pegar os dados do IBGE, a nossa população hoje ela é distribuída quase que 50% homens, 50% mulheres, né?
e você vê que dentro, não é que 30% da população é cientista, mas dentro do quadro de cientistas do Brasil, você tem aproximadamente 30% de mulheres. No Brasil, é mais ou menos essa proporção também, e no instituto onde eu trabalho, a proporção de mulheres e homens é 80-20. Eu acho que é interessante a gente também já discutir como que a gente muda, né, esse quadro, porque ao longo da história a gente tem mulheres cientistas muito promissoras. A gente pode estar perdendo grandes cientistas. Como que a gente incentiva as mulheres a procurarem essas áreas? Acho que um jeito de motivar as meninas a se interessar pela ciência é elas terem modelos a serem seguidos, né? Quando você pede para uma criança fazer um desenho, desenha para mim um cientista, provavelmente vai vir um desenho de um senhor de meia idade, já mais velhinho, o estereótipo, o cabelo branco, barba branca, óculos, jaleco, cara de maluco. E porque esse é o que passa para a sociedade, né? Que cientista tem esse estereótipo. Mas a partir do momento que você começa a trazer para a criança, olha, exemplos de cientistas mulheres, aí começa a mudar um pouco esse quadro. Acho que isso é uma coisa que tem que ser trabalhado nas escolas. E a gente tem inúmeros inventos que a gente tem aqui disponível, né, que são atribuídos a mulheres. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente pensa em cientista mulher, geralmente vem Marie Curie, que é a mais conhecida de todas, descobriu a radioatividade. Mas hoje todo mundo usa celular, tem acesso ao Wi-Fi, né, e o pessoal esquece de Hedy Lamarr, que foi uma grande cientista. Além de ela ter sido artista de cinema, ela também foi uma grande cientista que desenvolveu toda a teoria, os primeiros dispositivos que permite hoje a gente estar utilizando todas essas tecnologias. E eu acho que a informação é uma ferramenta muito poderosa, né? Sim. A gente também teve um grande filme recentemente, Estrelas Além do Tempo, né, que também mostra o grupo de cientistas, mulheres negras que participaram aí da corrida espacial, né? E acho que só de ter esses filmes, esses exemplos, essa força da comunicação, já mostra que a gente está tendo algum avanço. Mas o futuro é promissor? Você acha que a gente está melhorando? Acho que a gente está melhorando sim, sabe? Quando eu entrei em 95 na universidade mesmo, a gente tinha pouquíssimas mulheres matriculadas nos cursos de engenharia. Então, eu me lembro, assim, a turma de engenharia elétrica tinha uma moça apenas, naquele grupo de quase 100 homens no primeiro ano de graduação. E hoje os dados apontam que a gente tem cerca de 20% de mulheres nas universidades, assim, estudando áreas de exatas. O próprio CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, ele foi feita uma pesquisa e o próprio CONFEA, ele fala, olha, hoje existe no Brasil cerca de 20% dos profissionais registrados na área de engenharia, falando especificamente de engenharia, não de matemática, física, química, mas 20% são mulheres hoje. Então a gente vê que... já é um avanço, né? Já é Mesmo um avanço. Sendo 20%, já é um avanço. Isso, e ainda mais quando você leva em consideração que as mulheres começaram a ter acesso mesmo à universidade, com mais, assim, acesso mais ostensivo a partir da década de 1980. Então, a gente viu, assim, tá tendo uma evolução ao longo aí dos últimos quase 50 anos, né? Então, acho que está melhorando. E eu acho que essa é a grande mensagem que a gente deixa hoje, né? Para as meninas pensarem também nas áreas de exatas, nas áreas técnicas, nas áreas de pesquisa, né? São áreas que, se você gosta, se você tem interesse, vale muito a pena correr atrás disso, mesmo não sendo o mais incentivado no início da carreira ou pela sociedade no início da vida. E o nosso boletim entrevista de hoje é bem rapidinho, Andréia. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. É isso aí, pessoal. Até semana que vem com mais um boletim entrevista. É com vocês aí no estúdio. E a gente fica agora com a previsão do tempo para a tarde desta quarta e também amanhã, quinta-feira. A tarde desta quarta-feira se mantém com sol e muitas nuvens. Pode ter pancadas de chuva a qualquer momento. A máxima é de 28 graus e a mínima 19. A quinta-feira será de sol entre nuvens, mas pode chover ao longo do dia. A máxima será de 29 graus,
com mínima de 17. Bom, é isso, o boletim desta quarta fica por aqui. Eu agradeço pela companhia, já desejo uma ótima tarde a todos e a gente volta a se encontrar amanhã. Até mais!